Boa tarde a todos. Vamos dar uma sequência aqui no processo de sessões de ultrassonografia. O tema de hoje é o obstétrica do primeiro trimestre, orientador do Dr. Carlos Henrique. E aí, vamos dividir a aula em algumas partes, né? Primeiramente, a gente vai falar um pouco sobre a gestação inicial, o que a gente vai ver, como é que vai proceder, e quais são os objetivos principais dessa gestação inicial quando a gente for fazer o exame, né? Uma delas é ver a questão da localização da gestação, né? Ver se a gestação está tópica, no caso intraútero, ou se seria o caso de uma gravidez ectópica também. Ver a questão da viabilidade da gestação, porque a gente vai ver mais na frente que tem alguns critérios que você pode dizer que aquela gestação não vai mais para frente. E aí o paciente, a gestante vai ter que ser abordada porque o embrião, o feto, não vai chegar a se desenvolver futuramente. Outro objetivo no exame é a gente ver a questão do número de embriões, né? No caso, tratando-se de uma gestação gemelar, né? A gente vai avaliar a questão da corionicidade, da amnionicidade. A gente vai observar também a questão das anomalias congênitas, fetais, certo? E também, principalmente, a questão de datar a idade gestacional. E a gente sabe que essa datação da idade gestacional é importante para vários motivos, né? Por vários aspectos. Com isso, a gente vai conseguir futuramente avaliar a questão do crescimento fetal, vai também servir como base para todo o restante da gestação, para futuramente fazer algum planejamento, seja com relação ao parto, seja com relação a algum procedimento invasivo que precisar ser feito. E aí, a idade gestacional, a gente sabe que a gente pode se basear tanto pela data da automenstruação, como pelo CCN, né, o comprimento de cabeça nada. Tem alguns vieses em cada, né? Na DUM, a gente sabe que a paciente muitas vezes não tem aquele controle certinho da data, às vezes vai falar uma data que não bate realmente com o esperado, certo? E, além disso, apesar dela saber a data, às vezes o ciclo dela é maior ou menor, né? A gente vai ter uma variação do ciclo menstrual, e aí não vai ser aqueles 30 dias contados, né? 28 dias. E aí, com relação ao CCN, se tiver discrepante, a gente vai considerar mais o CCN, que seria mais fidedigno, né? O único porém que tem aí é a questão de erro na medida, né? O operador dependente e tudo mais, só que, geralmente, quem faz é um profissional que esteja habilitado, né? Que está habilitado, e hoje em dia, com as máquinas bem robustas, com software, isso aí vai minimizar ao máximo essa questão de erro na medida. E aí, essa tabelinha aqui, que é o Colégio Americano de Obstetrícia, ele traz que aqui a gente vê que até 13 semanas e 6 dias, a gente vai usar o método de mensuração da idade gestacional pelo CCN. CRL ou CCN em inglês, certo? E aí, a partir de 14 semanas, a gente vai usar o RADlog, né? A gente vai utilizar a biometria fetal. No caso nosso, na gestação inicial, quando a gestação for até 8 semanas e 6 dias, se houver uma discrepância entre a DUM e o CCN maior do que 5 dias, aí a gente fica com o CCN. Certo? Se der uma discrepância menor do que 5 dias, numa gestação menor do que 8 semanas e 6 dias, a gente pode considerar a DUM. Se de 9 semanas até 13 semanas e 6 dias a discrepância já for maior do que 7 dias, aí a gente passa a considerar o CCN, certo? Isso aí é só um limitezinho para variar aqui de 5 para 7. E existem algumas nomenclaturas que é sempre a gente bom estar familiarizado, que é... A gente acaba aderindo ao CCN, né? CCN mesmo. CCN é o método mais complicado. CCN é o saúde, né? Isso. E com relação às nomenclaturas, né? Quando a gente vê, né, somente o saco gestacional no exame inicial, a gente vai ver o quê? Que tem uma provável contração intraútero. A gente não define já de cara. Por quê? Porque para receber a nominação, né, de realmente uma gestação tópica, uma gestação intraútero, a gente vai precisar ver tanto o saco gestacional como a vesícula vitelínica e ou o embrião. Vendo um dos dois, você já pode dizer que é uma gestação tópica, certo? Se o embrião já encontra-se com batimento positivo, certo? BCE ou BCF, né, positivo, aí já vai ser considerado uma gestação viável, certo? Vai para frente aquela gestação. Já se tiver um embrião menor do que 7 milímetros e o BCF negativo, certo? A gente não conseguir escutar, né?
a gente vai dizer que é uma gestação de viabilidade incerta, certo? Porque a gente vai ver que um dos critérios de gestação inviável é quando esse embrião for maior que 7 milímetros e tiver um BCF ausente, aí já é inviável, certo? Então, aqui é como se você não visse o BCF, só que pelo fato dele ainda estar pequenininho, você ainda pode aguardar um pouco, certo? Ou seja, vai ser uma viabilidade incerta, você aguarda mais um pouquinho, para ver se ele aumenta de tamanho, aumentando de tamanho, continuando o BCF ausente, aí realmente configura a inviabilidade. E a questão da gestação inviável, a gente vai ver uns critérios posteriormente. Pronto. E a primeira estrutura que a gente vai ver no exame ultrassonográfico, né, o primeiro achado é justamente o saco gestacional. E aí, se atentar na questão das semanas, para a gente sempre saber, mais ou menos, sem nem precisar calcular com a máquina a idade gestacional, ter pelo menos uma base, um parâmetro ali de quantas semanas estaria mais ou menos a gestação. E aí, como foi falado, né, somente a presença do saco gestacional, a gente coloca que é uma provável gestação tópica, porque eu estou vendo só o saco, não tem vesícula uterina, não tem embrião, e aí a gente vai ver que o saco gestacional é essa imagem aqui, redonda ou oval, né, circunscrita, com tons bem delimitados, conteúdo anecoico, que, diferentemente dessa outra imagem, a gente tem que saber diferenciar de uma lâmina líquida, certo? Lá na cavidade endometrial. A gente vê aqui que ela é mais alongada, que está afastando as duas lâminas, né, endometriais. Isso aqui a gente não é até considerado um pseudo-saco gestacional, né, para não confundir com realmente um saco gestacional verdadeiro. E o que é que a gente vai fazer com relação a esse saco? Né? A gente vai pegar os dois eixos e, como toda estrutura anecoica, né, a gente vai calcular borda interna, né, e vai fazer a medida dos três eixos, né? Tanto a largura, como a altura e a profundidade, e aí a gente vai somar os três e dividir por três, fazer uma média aritmética, certo? E aí, com esse valor do diâmetro médio do saco gestacional, as próprias máquinas elas já vão trazer para a gente uma estimativa da cavidade gestacional, certo? Que, como também no começo, a gente não vai conseguir ver o embrião para calcular a CCN, e aí a gente pode utilizar do diâmetro médio do saco gestacional para caracterizar a idade gestacional, sendo que a gente sabe que não é um parâmetro tão fidedigno quanto o CCN, porque ele acaba, às vezes, estimulando, superestimando, né, o valor da idade gestacional. E aí, sempre bom a gente se atentar que, se o diâmetro médio do saco gestacional for maior que 25 milímetros, certo? A gente já espera encontrar um embrião ali. Por quê? Porque futuramente a gente vai ver um dos outros critérios também da viabilidade. Pronto. A segunda estrutura que a gente vai ver, né, a vesícula vitelínica, certo? Ela vai surgir com 5 semanas. E aí sim, agora a gente pode definir que realmente tem uma gestação top, certo? Ela, qual o tamanho, né, que a gente pode considerar? Até 6 milímetros, certo? Se for maior do que 6 milímetros, a gente já considera uma vesícula vitelínica hidrópica, certo? Estendida. E aí isso aqui já vai ser um dos fatores de pior prognóstico também, de mau prognóstico, né? Como a gente vê aqui, o saco gestacional, e aí dentro do saco gestacional a gente vê justamente outra estrutura assim, cística, anecoica, regular e tudo mais, que é a vesícula vitelínica. E aí, com relação a ela, a gente vai fazer o quê? O ideal é sempre a gente dar um zoom na imagem, né? Ampliar a imagem para conseguir ver bem a questão da vesícula vitelínica, e a gente mede a borda interna, para dar a medida da vesícula vitelínica. E aí, lembrar, né? V de vesícula, V de 5, né? 5 semanas para ajudar a memorizar aí a questão de quando surge. Pronto. E posteriormente, né, com uma semana depois, já por volta das 6 semanas, é aí que vai surgir o embrião, certo? A gente vê aqui o saco gestacional, a vesícula vitelínica, e a gente vê esse espessamentozinho aqui mais hiperecogênico adjacente à vesícula vitelínica, certo? Que é justamente o broto embrionário, certo? A partir daí que a gente vai utilizar o CCN para a questão da datação, certo? E a gente é importante saber que, a partir de 2,5 milímetros do CCN, a gente já espera atividade cardíaca, certo? E lembrar que no começo da gestação pode estar até um pouquinho mais abaixo, certo? Mas que o normal do batimento cardio-embrionário, né? É estar ali entre volta de 110 a 160 batimentos por minuto. E posteriormente, esse embrião vai crescendo de acordo com as semanas. E como é que a gente vai conseguir, meio que só de olho,
diferenciar um pouco cada um delas, né, na questão da datação. Por volta de 6 semanas, a gente vê que o embrião ele vai ser menor do que a vesícula vitelina, certo? A vesícula vitelina está maior e a gente não vê âmbito, certo? A gente não consegue ver ainda o âmbito. Aqui a gente considera esse sinal aqui, até o sinal do diamante, que é considerado, né? Que a gente vê aqui como se fosse o diamante mesmo, o protoembrionário, e aqui o anel. Por volta de 7 semanas, aí o que, é que já vai acontecer com esse embrião, né? Ele já vai aumentar de tamanho, logicamente, e aí a gente consegue ver que com relação à vesícula vitelina, ele já vai ter uma maior proporção comparada a ela, né? Antes a gente viu que a vesícula vitelina era maior, agora ele é maior em relação à vesícula vitelina. O âmbito já começa a poder ser visível, certo? E ele já adquire um aspecto discoide. Já não é mais aquela estrutura meio que longilínea, né? Por volta de 8 semanas, o que é que a gente vai conseguir visualizar a partir daí? Já vai ter uma certa distinção, né? A gente vai ter uma boa distinção entre o polo cefálico e a nádega, certo? Desse embrião. A gente já vai conseguir observar alguns brotos, tanto dos membros superiores como dos membros inferiores, e a gente consegue ver também essa estrutura aqui na região cefálica, certo? Cística, que é justamente o romboencéfalo. Não confundir de ver isso aqui, estrutura cística, e dizer que é alguma alteração, certo? Ou volta de 8 semanas. Isso. E aí você lembra que estaria por volta de 8 semanas, mais ou menos, aquilo ali, certo? Com 9 semanas, além do romboencéfalo, a gente vê as outras estruturas císticas do encéfalo, né, que seriam mesencéfalo, prosencéfalo. A gente já consegue ver por volta de 9 semanas também movimentos embrionários, certo? E também a gente, a partir daí, já consegue ver melhor a questão da hernia intestinal fisiológica, certo? Porque o que é que acontece? O intestino ele vai crescer, mas a cavidade abdominal ela não vai acompanhar aquele crescimento de tamanho. E aí ocorre essa herniação, certo? Que é esperado até por volta de 12 semanas de gestação, 12, 14, certo? Por quê? Porque até lá a cavidade abdominal consegue acompanhar o crescimento, entre aspas, né? E aí voltaria para o local original, né? Assim, dentro da cavidade abdominal. E por volta de 10 semanas, a gente já sabe que a nomenclatura muda, não é mais embrião, a partir daí chama-se feto, certo? E o que é que a gente vê a partir de 10 semanas de maneira geral? Né? A gente vê que o crânio e as extremidades já vão estar bem desenvolvidas. Né? A gente consegue ver bem o crânio, consegue ver bem a nádega, já vê a questão das extremidades mais bem definidas. E aí, lembrar também que tanto o exame, a gente vai avaliar a questão do útero, mas também sempre dá uma olhadinha na região axial, nos ovários, certo? E nessa gestação inicial, é bom a gente também estar de olho sobre a questão do corpo útero, né? Que ele vai fazer o quê? Ele é esse cisto de paredes espessadas, certo? A gente vê aqui o cistozinho, paredes espessas, e ele vai ter essa vascularização periférica ao duplo colorido, que aí é o sinal do anel de fogo, né? O Ring of Fire. O que acontece? O corpo útero ele vai se manter meio que ativo, né? Ali até a 12ª semana de gestação, certo? Por quê? Porque ele vai liberar os hormônios, né? Estrogênio, progesterona, para manter aquele endométrio viável para a gestação. A partir de volta de 6, 7 semanas, que a placenta já começa a fazer a função dela e também começar essa produção hormonal, certo? Aí, à medida de 6 a 7 semanas até 12, o corpo útero vai regredindo, até 12 semanas já ser esperado realmente ele ter desaparecido. Pronto. E aí, como falado anteriormente, né, a gente tem alguns critérios de inviabilidade da gestação. Que aí o que é que acontece? Às vezes a gente pega uma gestante que vem com 5, 6 exames, vê que não tem BCF, vê que não tem tal estrutura, e tal, e sempre fica, não, faço daqui a tantos dias, faço outro exame daqui a tanto tempo, e nunca ninguém diz, ó, realmente não vai para frente, né? E aí, quais seriam os principais, né? Que a gente teria que se atentar. Como foi falado antes, se a gente vê que o comprimento da cabeça nádega está maior do que 7 milímetros, certo? E você não vê atividade cardíaca, ponto. Isso aí já é gestação inviável, certo? Outro critério, diâmetro médio do saco gestacional. Maior do que 25 milímetros, a gente viu que era esperado o quê? Já ter embrião. Por quê? Porque se o embrião estiver ausente, maior do que 25 milímetros, ponto final ali também. Gestação inviável, certo? E outros 2 critérios que aqui você precisaria ter um acompanhamento daquela paciente, certo? Com exames posteriores,
se tiver uma ausência de embrião com batimentos cardíacos, 2 semanas após o ultrassom prévio demonstrar saco gestacional sem vesícula vitalínica. Como assim? Chegou o paciente, fez o primeiro exame, a gente só viu o saco gestacional. Só isso, ponto. Repete com 2 semanas, não viu, ponto final, gestação viável. Da mesma forma que esse outro critério aqui que a gente traz, é o quê? Se a gente fez o primeiro exame, viu o saco gestacional e vesícula vitalínica, ou seja, estaria por volta de 5 semanas, certo? Repete com 2 semanas, não viu embrião com batimentos cardíacos, ele fala de 11 dias, né? Na prática a gente acaba fazendo 2 semanas mais ou menos também, já seria outro critério. E eu vi até No caso, eu tenho um embrião, mas eu não tenho um embrião com batimento cardíaco, é isso? Isso. Tem que ser esperado o batimento cardíaco também. E aí, outro critério também que acabou sendo trazido, não sei se você já viu isso daí, que é a questão do embrionário, né? Porque o embrião, ele é esperado crescer, o CCN, 1 milímetro por dia. E aí, vamos supor que a gente faz um exame hoje, o CCN, ele está por volta, vamos supor, de 8. Aí a gente repete com 1 semana esse exame, aí o CCN dá 8 também. Aí eu não houve esse crescimento, já seria outro critério também. Não sei se é 1 milímetro ou se é menos, eu tenho que dar uma olhada. 1 milímetro parece muito, 1 milímetro por dia. Porque aí de uma semana estaria com 7, uma outra semana estaria com 14 já. Pode ser, mas enfim, mas realmente tem um critério de crescimento. A gente acaba que não usa mais os 2 critérios de viabilidade. Porque você já está vendo embrião. Pronto, e aí só para trazer um exemplo aqui no caso, né? Se a gente tem um caso que o paciente chega, a gente fez o exame, viu o saco gestacional, fez as 3 medidas, tá aqui elas bem pequenininha, a gente viu que esse diâmetro não passou de 25 milímetros, certo? Diâmetro médio do saco gestacional. Aí o que a gente tem que pedir... Assim, tem gestação, Provavelmente toca, aguarda, repete, para poder... Pronto, aí qual seria a conduta? Não. Você Repetir pedir... com... Isso, sugere controle sonográfico em 2 semanas, certo? E aí, 2 semanas após, foi o que a gente fez. Um novo exame, a gente viu o quê? O embrião, PCE, então, gestação viável. Fez com 2 semanas depois, só viu basicamente o saco gestacional ali, nenhuma mais outra estrutura, conclui gestação viável. Com gestação anembrionada. Me posso dar esse termo? Isso. Caso 2, paciente chega, vê saco gestacional, somente, não vê vesícula vitalínica, não vê embrião, não vê nada, calculou a medida do diâmetro médio do saco gestacional, a gente vê aqui que claramente passa dos 25, laudo, gestação viável. A gente vê aqui está um pouco mais ampliada a imagem, né? Mas a gente vê o saco gestacional e a vesícula vitalínica, certo? E aí, viu somente o saco gestacional e vesícula vitalínica. Qual a conduta? Novo controle ultrassonográfico em 2 semanas. Certo? Lembrar que aqui já considera... Não, gestação top. Porque você viu a vesícula vitalínica. Gestação top. Aí, VCVA. Isso. Aí, com 2 semanas, repetiu. Viu embrião, viu BCE, gestação viável. Você repetiu com 2 semanas. A gente vê até que o saco gestacional aumentou de tamanho. Ali a vesícula vitamínica permanece, mas o que era esperado depois de 2 semanas. Já tem o embrião com o BCE. Então, gestação viável. Certo? E aqui, chegou a paciente, saco gestacional, CCN a gente calcula, a medida do CCN aqui embaixo, 7,7 milímetros. Você varreu ali e tudo mais, não conseguiu identificar o batimento cardíaco, o laudo, gestação viável também. Por quê? Porque o CCN já está maior do que 7 e não foi visto a atividade cardíaca. Pronto. Outro tópico que a gente vai entrar agora na questão da aula é sobre a gemelaridade, né? E aí existem alguns conceitozinhos que a gente tem que estar familiarizado, porque sempre confunde, principalmente na questão de prova, né? Fica muito confuso. E aí a gente lembrar que tem a questão da zigoticidade, certo? Se uma gestação ela é monozigótica ou dizigótica, certo? Isso aqui se refere à questão de quantidade de zigoto que vai gerar aquela questão da gestação, certo? O monozigoto, 21 zigoto, e a dizigótica vindo de 2, certo? A corionicidade, certo? Refere-se à questão do número de placentas, certo?
e ela pode ser monocoriônica ou dicoriônica. A aminionicidade refere-se à quantidade de cavidade amniótica, de bolsa amniótica, e ela pode ser monoamniótica ou diamniótica. Certo? E aí, o que é que a gente tem, né? Uma gestação dizigótica, ela sempre, 100% das vezes, vai ser dicoriônica e diamniótica, certo? Então, vindo de dois zigotos, cada zigoto independente entre si, certo? Vai ter cada um sua placenta e cada um sua cavidade, sua bolsa amniótica, certo? Então, 100% das vezes, numa gestação dizigótica, a gente vai ter duas placentas, certo? Dicoriônica e duas bolsas amnióticas, diamnióticas. Já numa gestação monozigótica, aí sim realmente difere um pouco. Por quê? Porque dependendo da semana da divisão celular, certo? A questão de dias, a gente pode ver que por volta de 1 a 3 dias, acaba tendo duas placentas, então vai ser uma gestação dicoriônica, certo? E duas bolsas amnióticas, duas cavidades amnióticas, então diamniótica. Isso aqui vai ser correspondido a cerca de 25% dos casos de uma gestação monozigótica, certo? Só, eu vou falar mais na frente, mas de maneira geral é mais comum a dizigótica. Mais comum a dizigótica. Só que na monozigótica, aqui é a prevalência de cada uma delas, certo? Aqui vai ser por volta de 25%. A mais comum da monozigótica é o quê? Ocorrer essa separação por volta de 4 a 7 dias, certo? Essa diferenciação celular. E o que é que a gente vai ter? Uma única placenta, ou seja, monocoriônica, porém com duas bolsas amnióticas, então diamnióticas, certo? Então, mais comum de uma gestação monozigótica é ser dicoriônica e monoamniótica, correspondendo a cerca de 74%. Está dando para acompanhar? Pronto. E aí, a menos comum, bem rara, inclusive, 1% das vezes, ou seja, já é menos comum a monozigótica, e dentre elas ser 1%, ou seja, rara do raro, né? É uma gestação ocorrer por volta, essa diferenciação, né, de 8 a 12 dias, e aí a gente vai ter uma única placenta e uma única bolsa amniótica. E aí vai ser uma gestação monocoriônica e monoamniótica. Pronto. Aqui a gente vê uma gestação monocoriônica, por quê? Porque a gente consegue ver duas bolsas, né, dois sacos gestacionais separados, dois embriões, né, cada um de um lado, e a gente utiliza como referência esse sinal do lambda, certo? Que é essa projeção, certo, da placenta mesmo, né? Entre os dois sacos gestacionais, certo? A gente consegue aqui ver um embrião, ver o outro embrião, e esse sinal do lambda, a gente já consegue definir que trata-se de uma gestação monocoriônica. Já aqui a gente traz... Não, acho que ficou... Só errei o slide. Né? Isso era o CG, no caso. E aqui é a mono, né? Isso. E aí, a monocoriônica, o que é que a gente vê? A gente vê um saco gestacional, certo? E aí a gente vê um embrião, outro embrião, uma vesícula telínica, outra vesícula telínica, uma bolsa amniótica e uma bolsa amniótica, certo? Então, eles vão estar dentro do mesmo saco, certo? Dentro da mesma placenta, só que aí vão estar duas bolsas. Então, aqui é uma monocoriônica e ela é diamniótica, que a gente acabou de ver que é a mais comum das monozigóticas, certo? E aí, nas monocoriônicas, a gente sim, aqui vai ter o sinal do T, certo? A gente não vê mais aquela projeção da placenta bem definida como um lambda, né? Aquele meio que triângulo. A gente vê aqui mais uma estrutura retilínea, que quando chega na placenta, acaba de maneira abrupta, formando uma espécie de T, realmente, mais fininho. E aí sim, aqui a gente consegue definir que seria uma gestação monocoriônica. É isso? Pronto. Então, para finalizar assim mais rapidamente, lembrar que a dizigótica ela é mais comum do que a monozigótica, cerca de 2 vezes mais, ou seja, vai ser cerca de 66% das vezes e 33% das vezes, certo? E aí, como a gente falou, todo dizigótico, certo? É sempre dicoriônico e diamniótico, certo? Se
uma disigótica sempre de coriônica e de amniótica, se você tiver uma monocoriônica ou monoamniótica, consequentemente, ela sempre vai ser monozigótica. Certo? Pronto. E lembrar que, numa gestação gemelar, a gente não vai calcular CCN e idade gestacional de cada um, não. A gente vai calcular o CCN do maior embrião, lógico, vai calcular o de dois, mas para ver qual é o maior, e utilizando-se o maior, a gente vai datar aquela gestação. Pronto. Falando rapidamente de algumas complicações do primeiro trimestre, muitas vezes a gente vai ver que o paciente vai chegar com um beta-HCG positivo, né? Vai vir com teste, seja de farmácia ou de sangue positivo, só que a gente não vai ver saco gestacional ainda. A gente vai varrer o útero ali e tudo mais, viu? Não encontrou saco gestacional. E aí? A gente vai lembrar que tem três possibilidades, certo? Ou é uma gestação muito precoce ainda, muito precoce, ele está por volta de 3 semanas, por exemplo, e aí realmente o ultrassom não vai conseguir ver nada, nem o saco gestacional, como a gente falou, é a partir de 4 semanas que a gente consegue vai ver. Ou pode ter tido uma gestação ali, a paciente teve um abortamento, limpou completamente e acabou sendo um aborto espontâneo ali recente, certo? Ou lembrar sempre de gestação ectópica, que a gente tem que sempre procurar olhar as regiões anexiais, o ovário e tudo mais. E aí, falando-se com relação à gestação ectópica, né, a gente tem um quadro clínico que vai constar como, né, um atraso menstrual com ou sem sangramento, a paciente pode vir com dor abdominal, a gente vai ver a questão do beta-HCG positivo, certo? E também a gente vê a questão de uma massa anexial, geralmente. Os fatores de risco para aumentar essa incidência de gestação ectópica, alguns deles são, como quase tudo, né, na medicina, ter algo anterior. Então, você ter alguma gestação ectópica anterior já seria um fator de risco. Uma cirurgia tubária prévia realizada também é outro fator de risco. A paciente está com doença inflamatória pélvica, a paciente sempre ter um DIU no momento, certo? E também eu tenho corrido uma fertilização assistida. Tudo isso acomete com maior frequência para predispor a questão da gestação ectópica. E com relação à localização, ela pode ocorrer em vários locais, né? A gente pode ocorrer tanto no abdominal, como na cervical, cicatriz cesárea, ovariana, cornual, mas a gente sabe que o mais comum de longe, disparado, 95% das vezes, é uma gestação ectópica tubária, certo? Na trompa. Sendo que, dentre elas, a gente vê que na ampola, 70% das vezes, é a mais comum, certo? E lembrar que também é mais comum, em 70% dos casos, essa gestação ectópica está no mesmo lado que você identificar o corpo útero, certo? Geralmente, você identificando o corpo útero, você já vai suspeitar mais que uma gestação ectópica possa estar naquele lado também. E aí, com relação à gestação ectópica, né, a gente vai ver essa ausência de saco gestacional intrauterino, a gente vai ver um espessamento endometrial e uma massa anexial que é heterogênea, vai variar de uma para outra, nunca vai ser um padrão clássico, um específico, não, certo? E aí, a gente vai ter duas nomenclaturas aqui também. Uma provável ectópica, assim como lá no começo a gente disse que era uma provável tópica, por quê? Porque a gente só viu o saco. Aqui, quando a gente tiver o beta-HCG positivo, certo? E ver uma massa, ou ver uma massa, sim, só que também ver o saco gestacional apenas, a gente vai dizer que é uma provável gestação ectópica, certo? Se a gente consegue ver esse beta-HCG positivo, tudo mais, ver o saco gestacional extrauterino, só que a gente também consegue ver ou vesícula uterina ou embrião, a gente já crava também que é uma gestação ectópica. Deu para entender? Bom. E aí, provável gestação ectópica. Por quê? A gente vê o útero, certo? Biométrico regular, homogêneo, endométrio fininho, centrado. A gente, a partir daqui, começa a ver já que tem um líquido livre, certo? Aqui adjacente. E aí, quando a gente varre, a gente vê aqui na região anexial essa formação aqui mais hiperecogênica, certo? Que não era para ser usualmente encontrada ali, e a gente vê que dentro dela a gente vê essa estrutura mais cística, que é justamente o saco gestacional, certo? Então a gente vê essa massa anexial com o saco gestacional, apenas. Então a gente conclui, se lógico, tem toda a história clínica do paciente,
os dados e tudo mais, a gente concluiu que seria uma provável gestação ectópica. Para falar de gestação ectópica, a gente precisaria ver, como a gente falou, né, o saco gestacional só que com vesícula uterina ou embrião, certo? Que aí o que é que a gente vê aqui? Aqui a gente vê um dos ovários, certo? Ovário, e adjacente a ele, que já não é mais ovário, certo? A gente tem um plano de clivagem, e aí a gente vê que tem o saco gestacional, tem a vesícula uterina e tem o embrião, certo? Então aqui já configura uma gestação ectópica. Aqui, do mesmo jeito, a gente vê o útero aqui no transversal, aqui a gente vê uma massa anexial, quando a gente vem para cá, a gente consegue ver o saco gestacional, e aqui também a questão do protoembrionário e tudo mais, ali que a gente conseguiria definir também que já trata-se de uma gestação ectópica. E aí, é importante a gente definir que é uma gestação ectópica, primeiramente, porque a gente sabe que não vai para frente, né, a gestação, só que quanto mais precoce você fizer aquele diagnóstico, mais você vai conseguir reduzir a mortalidade da gestante, certo? E vai permitir a ela uma opção de tratamento menos invasivo. Por quê? Porque não é gestação ectópica igual a cirurgia, não. A gente pode fazer alguns outros acompanhamentos, seja um conduto expectante, seja conservador. Quando é que a gente vai utilizar, de uma maneira geral, né? Assim, só para ter um conhecimento, que às vezes você vai fazer o exame, vai ver ali, e a paciente pergunta, e aí? Você tem que ter pelo menos uma noção, né? A conduta expectante seria quando se tratasse de uma cavidade uterina vazia e não tiver massa anexial, porém que o beta-H seja positivo menor que 1.500 e tiver caindo em 48 horas, certo? Isso aqui não é tão comum fazer. Só que, com conduta conservadora, que a gente sabe que geralmente é feito metotrexato, né, 50 mg IM, é sempre até questão de concurso, né, de vestibular, mas, né, que é os critérios para a utilização do metotrexato, que é o quê? Uma ausência de embrião vivo, certo? Ou seja, o embrião não pode estar vivo. Aquela massa anexial, por isso a importância de você medir realmente a questão da massa bem direitinho, porque se ela tiver menor do que 3,5 centímetros, você pode utilizar a conduta conservadora e quando o beta-HCG for menor do que 5.000, certo? Ou seja, tem que ter todos esses três critérios para a gente conseguir optar pelo tratamento conservador. Aí, quando tiver embrião vivo, essa massa anexial já for maior do que 3,5 milímetros, ou o paciente já tiver com instabilidade hemodinâmica, logicamente, vai a partir da conduta cirúrgica. E aqui, útero, saco gestacional, embrião, região anexial, saco gestacional, outro embrião. E aí, tu lembra o nome? Como é que é o nome dessa gestação? Que a gente tem uma gestação tópica e uma ectópica. Lembra? Gestação heterotópica, certo? É uma definição. Da realidade. É o raro do raro, mas acho que inclusive a gente já viu uma vez. Se eu não me engano, foi isso. Aí, então, a pessoa de tubar e ovariana, uma ovariana. pois é. Aí temos uma tópica, uma ectópica, gestação heterotópica. Só lembrar do conceito. E aí, falando agora de outras complicações, né, a gente vai ter também o hematoma retrocoriônico, certo? A paciente muitas vezes vai chegar até assintomática, ou também está ali com a questão de sangramento vaginal. O hematoma retrocoriônico, apesar de tudo, a maioria vai ter um bom prognóstico, certo? Vai ser um hematoma que segue aquele contorno do útero. Quando for um sangramento mais recente, ele vai ser mais ecogênico, certo? E quando for mais antigo, a gente já vai ver aquela questão do hematoma, ele já com uma ecogenicidade diminuída, vai ser hipoanecogênico, certo? E também pode ser visto algumas septações. E quando a gente ligar o Doppler, não vai ter fluxo. Como a gente vê aqui, a gente vê o saco gestacional, embrião, e a gente consegue ver essa estrutura mais hipoecogênica aqui, adjacente, certo? Que aí já seria o hematoma retrocoriônico. Aqui bem pequenininho, né? Aqui é outro pequenininho também, que às vezes a gente até não valoriza tanto, mas nesse caso aqui, por conta de estar próximo do polo, a gente tem que valorizar, certo? Mas de uma maneira geral é pequeno, certo? E a gente pode utilizar, descrever, logicamente, que tem a localização, e dizer qual o tamanho. Existem duas formas. Ou você mede, calcula aqui, vamos supor, daqui para cá, daqui para cá, ou então falar a estimativa da porcentagem. A porcentagem. Isso, a porcentagem tem relação à circunferência que ele dá do saco gestacional. Eu vou colocar as duas coisas no lado. As duas medidas e você bota um percentual que você acha, né? Menos 20%, menos 10%.
Você está com informação para o colega. Do tanto que está se conferenciando, né? No caso, seria isso aqui em relação a tudo, né? Se fosse isso. Mas se for escolher uma das duas, 3 medidas. Uhum. Porque o percentual é muito subjetivo. Subjetivo demais. É muito subjetivo. Para acompanhar o outro colega, não vai ser legal. Pronto. Aí aqui a gente vê outros exemplos, né, de hematoma retrocoriônico, a gente vê aqui essa distensão, né, que a gente vê uma ecogenicidade já para hipoecogênica aqui com algumas septações, certo? Adjacente ao saco gestacional, com embrião. Aqui, do mesmo jeito, a gente vê o saco gestacional e tem a questão do hematoma. Já um hematoma com pior prognóstico vai ser quando? Quando a gente, justamente, com essa avaliação, apesar de ser subjetivo, é importante a gente ter pelo menos uma noção, porque se você vê que ele está circundando mais que 40% a 50% do saco gestacional, aí sim, realmente já vai ser mais reservado o prognóstico, certo? Aqui a gente, por exemplo, daria, sei lá, 60, 70, né? E aí, outro critério também de pior prognóstico é quando a gente já tiver uma bradicardia embrionária. Outra complicação é a questão dos restos ovulares, certo? A gente vai ver como, né? A gente vai ver uma cavidade uterina distendida e ali vai ser encontrado um material amorfo e heterogêneo. Basicamente é assim que a gente vai descrever, certo? A gente precisa de uma ultrassom prévia, certo? Que vai evidenciar que realmente teve uma gestação intrauterina ali, para a gente conseguir dizer que seriam restos ovulares, né? Tem que ter um acompanhamento histórico da gestante. E a gente vê que, juntando com os dados clínicos, né, a gente vai ter uma queda desse beta-HCG. E muitas vezes a gente vai ver também a questão do colo uterino aberto. Por isso que é sempre bom a gente avaliar a questão do colo estar aberto ou fechado também. Como aqui a gente vê aqui um endométrio mais distendido, certo? Agora a gente vê algumas estruturas aqui, imagens amorfas, heterogêneas, a gente consegue ver aqui melhor também, aqui a cavidade endometrial, né, ó, distendida. Tudo isso aqui, e aí dentro a gente vê essa material ecogênico, amorfo, e aqui a gente já consegue ver a questão do colo aberto, certo? E aí, aqui seria o caso de uma gestação em curso, certo? Ou seja, está expulsando ali até posteriormente, se for o caso de você fazer uma gestação, uma ultrassom posteriormente e ver o útero limpinho assim do jeito que está, houve um abortamento completo, certo? Olha aqui, E aí, outra complicação é a doença trofobásica gestacional, né, a questão da mola, e aí a gente vai ter, como clínica, um sangramento vaginal indolor, vai ver a questão de vesículas, né, e a paciente pode ter outros sintomas também, como hiperêmese, vai ter um quadro de hipertireoidismo, e aí, no exame, a gente vai conseguir ver um útero aumentado, mais do que o esperado para a idade gestacional, e o beta-HCG vai aumentar de maneira bem mais significativa. Aqui, de uma maneira geral, pincelando mais rapidamente a questão de uma mola completa, né? Quais seriam os achados ultrassonográficos? A gente vê a questão da ausência do feto, o aumento do volume uterino, como a gente falou, e a gente vai ver esse material heterogêneo, certo? Com as estruturas, com as áreas mais císticas nele, que aí tem várias denominações, né? Tempestade de neve, flavo de mel, queijo suíço, para descrever essas áreas císticas de maneira geral. E, quando a gente liga o Doppler, a gente vai ver que há a presença do fluxo, ao Doppler colorido. E aí, pincelando também a questão da morfológica do primeiro trimestre, a gente sabe que é bem importante, por quê? Porque a gente tem alguns objetivos a ser feitos durante o exame morfológico do primeiro trimestre. Seriam 3 principais. A gente vai avaliar a anatomia, certo? Vai fazer um rastreamento de cromossomopatias e um rastreamento de pré-eclâmpsia. Falando um pouquinho de cada um deles depois, né? Primeiramente, quando a gente vai realizar o exame morfológico, certo? Se alguém perguntar, qual é a data que eu vou precisar fazer? Geralmente você vai dizer que é ali por volta de 11 semanas a 13 semanas e 6 dias, certo? E aí, o CCN ideal para ser feito o exame é que ele esteja entre 45 a 84 milímetros, certo? E aí, como é que a gente vai calcular esse CCN? De uma maneira mais fidedigna e confiável e ideal. O bebê, né, o embrião, aqui no caso já vai ser feto, né, que a ideia é fazer o exame mais posteriormente, então o feto, ele tem que estar no plano sagital, certo? Você tem que ver realmente a cabeça e a nágua de perfil, certo? E aí,
a gente sempre dá uma ampliada, certo? Não adianta de nada você pegar o 60, mas mais bem pequenininha, às vezes você coloca aqui o carro e tudo mais, vai discrepar um pouquinho a questão da medida. E aí você dá o zoom e tentar procurar sempre que a cabeça do feto ele não esteja nem muito fletido, nem muito estendido, certo? E como é que a gente vai fazer meio que subjetivamente essa avaliação? É esperar a gente encontrar uma certa quantidade de líquido, certo? Aqui entre o queixo e o tórax, certo? Se a gente vê que o queixo que está basicamente encostado no tórax não tem líquido, ou seja, ele está bem fletido, certo? E, consequentemente, da outra maneira, vai estar estendido. E aí, por que a gente fazer essa obstétrica, essa morfológica, do primeiro trimestre, nessa data e logo agora, né? Porque as estruturas anatômicas, elas já vão estar formadas, boa parte delas você vai conseguir avaliar, e vão ser facilmente visíveis, certo? A gente consegue, de maneira fácil, ali, estar caracterizando elas. A gente sabe que alguns procedimentos, como a biópsia do vídeo coreal, só vai ser feita a partir de 11 semanas, e aí a gente consegue ver a questão de risco de amputação de membros inferiores. A gente pode oferecer à gestante também a interrupção da gravidez, nos casos de anencefalia, que é um dos casos que é preconizado aqui, liberado, e a incidência da translucência nucal, que é um dos parâmetros que a gente vai avaliar, ela vai encontrar-se aumentada nos fetos com cromossomopatias, só que ela vai diminuir após 13 semanas. Então, se você deixar a morfológica lá para frente, você já vai perder e detectar isso aqui antes, certo? E aí, a avaliação da anatomia, logicamente, vai depender da experiência profissional, do aparelho sonográfico, do tempo do exame. A gente sabe que com a agenda grande que tem hoje em dia, a gente às vezes não demanda um certo tempo para fazer o exame de maneira correta, ali, ver tudo com calma, direitinho as estruturas. E, logicamente, o paciente que seja mais cheinho e tudo mais, vai dificultar um pouco mais o exame. De maneira geral, a gente consegue ver até por volta de 51% das malformações que a gente consegue identificar naquela época, certo? E aí, como tudo no exame né, ultrassonográfico, a gente tem uma sistematização para a gente avaliar estrutura por estrutura. De uma maneira geral, a gente tem que ver cabeça, pescoço, coluna, tórax, abdômen, pelve e extremidades, certo? E aí, na região da cabeça, né, a gente tem que ver se o crânio está íntegro, certo? A gente consegue ver algumas estruturas que já vão estar formadas nessa datação aí, que a gente consegue ver os tálamos, certo? Os ventrículos laterais, terceiro ventrículo. E aí, com relação ao pescoço, aqui sim é um dos principais critérios que a gente consegue avaliar, que é a questão da translucência nucal, certo? E aí, o que é essa translucência nucal? É justamente esse líquido na região cervical posterior, certo? Que vai se situar entre a pele e o tecido subcutâneo do feto, certo? E aí, quanto maior essa translucência nucal, mais chances de alterações de óbito fetal também vai ser, poder ter futuramente, certo? E aí, a gente sabe que a translucência nucal ele é um dos parâmetros que a gente vai utilizar na avaliação de risco de cromossomopatias. Só que, além de ter um risco maior para cromossomopatias, ela também vai ser, entre aspas, riscos para o feto ali ter outras malformações, outras alterações também, seja ela alguma disfunção cardiovascular, deficiência na drenagem linfática, anemia fetal, hipoproteína fetal, que no caso da síndrome nefrótica. E aí, como é que a gente vai fazer essa questão da medida da translucência nucal, né? O ideal, como a gente falou anteriormente, sempre dar um zoom, certo? Magnificar a imagem, vai reduzir o ganho, deixar o plano sagital médio, certo? Às vezes a gente vê, por exemplo, vai falar mais na frente osso nasal, mas a gente vê o vômito, por exemplo, a gente já sabe que não está bem no plano médio, a gente já sabe que está um pouquinho mais obliquado ali, e aí o ideal é que esteja no plano sagital médio, a posição, como a gente falou, da cabeça neutra, né? A gente consegue ver aqui uma certa quantidade de líquido, e aí os limites da medida, como sempre, né? Borda interna, dando zoom, borda interna, e aí a gente vai ver que o ideal é que esteja até ali por volta de 2,5 milímetros, certo? Se passar disso aí, juntamente com os outros critérios, a gente vai ver que traz um maior risco para cromossomopatias. Com relação à coluna, nessa época que a gente vai basicamente ver a questão de um alinhamento vertebral,
da integridade da pele, certo? Posteriormente, lá no segundo, terceiro, a gente consegue ver a questão do mielamento endocélio e tudo mais, tem que estar sempre atento à avaliação dessas estruturas. No tórax, lembrar que das alterações, a malformação mais comum vai ser sempre a malformação cardíaca. E aí, às vezes, a gente vai fazer o exame, foca ali só em medir o BCF, o BCE e tudo mais, show, passa, próxima estrutura, vamos para o abdômen, pronto. Mas o ideal é a gente sempre estar um pouco mais atento e tentar ver se consegue ver alguma alteração, que é um ultrassom, né, só mostrando aqui o eixo das 4 câmeras, né, e aí a gente vê que das mais comuns, é a mais comum, né, a malformação cardíaca, e entre elas, as mais comuns vai ser o defeito do septo antiventricular, hipoplasia do coração esquerdo e atresia tricúspide barra pulmonar. O abdômen, é sempre bom a gente ver a questão do estômago, certo? Por quê? Porque ele tem que estar no quadrante superior esquerdo juntamente com o coração. Porque se estiver diferente, a gente já vai suspeitar de um ciclo inverso, certo? Ver a localização dos rins, sendo que a questão da medida aqui, posteriormente, né, mais para frente, quando for fazer biometria, o ideal é não apegar os rins na medida, certo? E a gente vai ver a inserção do cordão umbilical na parede abdominal. Lembrar, como foi falado, a hérnia umbilical fisiológica é até 11, 12 semanas ali, certo? E diferenciar posteriormente em uma gastrosquise e um folocese. Com relação à pelve, a gente vai avaliar a bexiga, né, e as artérias umbilicais, que o ideal é ter 2, certo, assim, circundando, e a bexiga, passando de 7 milímetros, a gente já vai chamar de mega bexiga, certo? E aí já seria um fator assim, mais reservado também a questão do prognóstico. Avaliar as extremidades, né? A questão da presença, orientação, movimentação, tanto dos membros superiores como inferiores. A gente consegue ver aqui mão formada, os dedinhos já também, os pés. Pronto, a gente viu um dos tópicos do morfológico, que é a questão da anatomia. Próximo tópico, o rastreamento de cromossomo partículas, certo? E aí as principais que a gente vai avaliar são as trissomias do 13, que é a síndrome do Patal, trissomia do 18, que é a síndrome de Edwards, e a trissomia do 21, que é a síndrome de Down. A gente utiliza 7 parâmetros, certo? Alguns deles nem vai ser questão do exame em si, por exemplo, como a idade materna. A gente só vai colher a informação, mas vai utilizar ela para colocar futuramente no gráfico, na tabela. E aí, um dos parâmetros é a idade materna. Quanto maior a idade materna, logicamente, maior o risco de cromossomopatias. Frequência cardíaca. A gente também tem que ver, avaliar. Por quê? Porque vamos supor que uma frequência cardíaca muito elevada já vai estar mais relacionada com síndrome fatal, por exemplo. Certo? A gente vai ver a questão da bioquímica, certo? Beta-HCG livre e o PAP. Geralmente o PAP ele vai estar baixo nas 3 trissomias. O beta-HCG livre ele vai estar baixo na de Edwards e na de Patal, mas vai estar um pouco aumentado na síndrome de Down. E a gente, teoricamente, perderia o valor, perderia a bioquímica e tudo mais, que eu colocaria os valores lá. A translucência nucal, como a gente já falou, como é que mede e tudo mais, quanto maior, mais é o risco de cromossomopatias também. E agora outros pontos que a gente também tem que dar de olho, né? O osso nasal, né? A gente vê se há ou não a presença do osso nasal, certo? E aí, o que acontece? Às vezes, a gente não vai ver aquele osso nasal. Vai fazer o exame, relata no laudo, e a mãe acaba ficando preocupada. Sendo que você tem que avisar ela, deixar a paciente ciente que aquele osso nasal não está presente ali no momento, mas pode vir a se desenvolver futuramente, certo? O ideal é que fique fazendo acompanhamento com o pré-natal de alto risco até lá, para ir acompanhando o caso, mas também citar que vai ser comum ser ausente esse osso nasal em cerca de 1 a 3% dos fetos euploides. Ou seja, um feto normal, ele pode ter um osso nasal ausente, certo? Mas, quando você tem um osso nasal ausente, ele vai ser comum em 60% dos casos da síndrome de Down, por exemplo, 50%, trissomia de 18, 40% na Patal, e por aí vai. Deu para entender? Pronto. Outro critério que a gente vai utilizar é a questão do ducto venoso, que a gente vai ter que avaliar. O ducto venoso é um estudo que a gente vai conseguir ver e, basicamente, a gente vai definir se há ou não presença de onda A positiva, certo? E como seria essa onda A? A gente vai calcular, vai colocar o fluxo, né?
E a gente vai ver a sístole, a diástole, e esse rebaixamentozinho aqui seria a onda A. Quando ela não toca a linha de base que está acima dela, a gente já considera uma onda A positiva, certo? Nesse caso aqui, tocando a linha de base, ou estando abaixo da linha de base, como é nesse caso aqui, já seria uma onda A reversa, certo? E aí, não sendo positiva, já seria um maior risco de cromossomopatias também. E o último critério que a gente vai utilizar é a questão do fluxo tricúspide. A gente vê que o normal é ter um fluxo que ele seja metade da sístole, certo? Aqui a sístole e aqui o fluxo, né, tricúspide. E aí, essa velocidade, quando for maior do que 60, e aqui a gente consegue ver que tudo isso está passando de mais da metade da sístole, certo? A gente já teria uma reabilitação. E aí seria outro fator que aumenta o risco de cromossomopatias. E aí, a gente vai juntar esses 7 pontos que a gente falou até agora, certidão materna, bioquímica, transício nuclear e tudo mais. Aí vai entrar no site da The Fetal Medicine Foundation, certo? E lá a gente vai conseguir jogar todos esses dados no paciente, na gestante, certo? A gente consegue colocar aqui, por exemplo, a frequência cardíaca, nesse exame aqui, por exemplo, deu 160, CCN 59,4, ducto venoso, e aí a gente conseguiria também informar também a questão do PAP, do beta-HCG e tudo mais. E tem outros marcadores também que falariam a favor, né? Como a gente falou, a mega bexiga, por exemplo. Colocando todos esses dados que a gente fez com a avaliação, ou seja, não é só ver que tem, transmissão no está aumentada, tem a risco de cromossopatia super alto ou alto. Não. Pode estar um pouquinho aumentado, mas ser um risco baixo. Por quê? Porque a paciente pode ser jovem, idade materna baixa, não tem alteração cardíaca, não tem alteração no fluxo, tricúspide, não tem alteração nos outros critérios. Aí, só isoladamente aquilo ali, apesar de estar um pouquinho alto, mas não configura um risco aumentado para cromossomopatia, entendeu? Não é um critério isolado, você junta todos eles, joga, certo? E aí sim, a partir disso, o que é que a gente vê? Que depois vai haver um cálculo, vai ter um risco basal, que geralmente é isso aqui, e aí o que acontece? Você jogou todos os dados, vai fazer o risco corrigido. Nesse caso aqui, ó, para risco de trissomia de 21, seria 1 a cada 6.571, ou seja, raríssimo, muito baixo. Trissomia de 18, 1 a cada 10.520, ou seja, risco baixo para todas as trissomias aí avaliadas, certo? E aí o que acontece? Quando for um risco 1 para 50 ou mais, certo? 1 para 20, 1 para 50, ou seja, que já daria um risco alto, aí sim a gente diz que é um rastreamento positivo, certo? E aí a gente indicaria o cariótipo, realmente para ver a questão da trissomia e tudo mais, seja com biópsia de fibra corial, o NIT, né, também que acaba sendo feito, só que é caro e tudo mais, para averiguar, investigar depois isso aí direito. Pronto. E o último tópico, que é o rastreamento da pré-eclâmpsia, a gente só lembrando os conceitos, né, a questão de hipertensão, mais proteinúria ou lesão de órgão-alvo a partir das 20 semanas, certo? E por que a gente vai fazer esse rastreamento pré-eclâmpsia? Porque a gente sabe que é uma importante causa de morbimortalidade, tanto materna quanto fetal, certo? E bem incidente no nosso meio. E aí, o que é que a gente vai utilizar? Mesma forma, né? A gente vai utilizar alguns fatores maternos, a gente vai utilizar o dobro das artérias uterinas, a gente vai utilizar a média da pressão arterial média e pode também utilizar o fator de crescimento placentário, certo? PLGF. Vai juntar todos esses dados também, a mesma jeito que a gente fez com o risco de cromossomopatias. E aí aqui, os fatores maternos, a questão de idade e tudo mais, ou seja, no nosso exame em si, especificamente, a gente vai basicamente avaliar o dobro das artérias uterinas, certo? Que o que é que acontece? As artérias uterinas, nesse começo de gestação, ali no primeiro trimestre, vai ser um vaso de baixa resistência. Consequentemente, vai ter um fluxo diastólico alto, certo? A gente consegue ver aqui, da linha de base, vai ter muito fluxo ainda. Lembrar que aqui a gente às vezes vê a incisura assim, que é normal nesse começo de gestação, certo? E aí como é que a gente vai fazer a questão da medida correta, né, do IP ali? A gente vai fazer uma varredura transabdominal, pela varredura transabdominal, a gente vai fazer um corte sagital do útero, né, a gente tem o útero aqui, e aí a gente vai fazer com o transdutor mais inclinado ao nível do orifício interno, certo?
E o ideal é que a velocidade sistólica esteja acima de 60. E aí, o que é que acontece? Quando o percentil, né, o IP médio das artérias uterinas, lembrar que pegar de um lado do outro, né, para calcular o percentil, acima de um percentil 95 já seria patológico, certo? E aí, o que é que a gente vê aqui? Que somente a história materna, certo? A gente consegue detectar os casos de pré-eclâmpsia mais cedo, quando for menos de 32 semanas, menos de 37, 53% e 45%. Ou seja, só com a história materna a gente tem uma ideia ali, pelo menos de metade dos casos. Quando a gente tem pressão arterial média junto com a história materna, a gente aumenta de 53 para 61, 45 para 51, aumenta um pouquinho, mas também dá lá essas coisas todas. Só que, quando a gente junta, além da pressão arterial média, o IP das artérias uterinas, a gente tem um salto alto aqui, ó. De 60%, 50%, já vai para 83% da detecção. Ou seja, isso aqui é um fator que realmente vai fazer diferença na questão do diagnóstico. Por quê? Porque a gente vê que, vamos supor, aquela PRGF que a gente falou, isso aqui não vai alterar tanto. A gente vê aqui que mantém basicamente a mesma coisa. Ou seja, é teoricamente um gasto a mais e não vai interferir tanto. Certo? Então é mais fácil você fazer um morfológico para realmente ver diferença, né? E aí, juntando tudo, a gente teria uma taxa bem elevada de detecção. E aí, por que é importante, né? Porque a gente sabe que vai ter tratamento, entre aspas, profilaxia, né? Que aí, no caso, de 12 a 36 semanas, a gente tem que iniciar o AS até por volta de 16 semanas, certo? Como profilaxia da pré-eclâmpsia. E essa medicação AS deve ser tomada à noite, e aí, dependendo do peso materno, geralmente é maior de 40 quilos, a dose recomendada é 150 miligramas, né? E aí, como é que vai ser essa tomada, né? Um comprimido de 100 e meio de 100, certo? Dá 1,5, 150 miligramas. Não pode reutilizar. Usou a metade do comprimido e joga fora, certo? E aí, o que é que acontece? Que a gente vê com a utilização do AS? A gente vê que o desenvolvimento de pré-eclâmpsia diminui em 89% dos casos, quando se trata de uma gestação mais que teria uma pré-eclâmpsia mais precoce, certo? E aí... Desculpa, acho que eu vou interromper por causa do horário. Mas a gente já passou por sozinho, pronto. E aí, com relação à utilização do AS, né, a gente vê que juntamente utiliza o site do Fetal Medicine Foundation, jogou os dados de novo, o risco basal e o risco corrigido, né, da mesma forma do cromossomopatias, e aí ele dá o pré-eclâmpsia antes de 34 semanas. Aí ele coloca aqui, ó, 1 para 418, certo? Da mesma forma que tem as trissomias 1 para 418. Só que a gente só vai considerar alto risco para pré-eclâmpsia, ou seja, um rastreamento positivo, quando for maior do que 1 para 100. Certo? Então, nesse caso aqui, por exemplo, não teria preocupação nenhuma, certo? E aí, se o paciente tiver alergia, por exemplo, poderia ser utilizado o cálcio na questão da profilaxia. Pronto, aqui rapidinho, falando deixa para depois. Eu acho que deixa para depois, porque a gente precisa do auditório. O pessoal vai precisar do auditório agora, uma emenda. Então, Você vai deixar o pessoal praticar. Show. Nossa. Só alguns comentários para a Carol, uma coisa interessante. Aquele slide de critério de viabilidade, Carol, é essencial lembrar daquilo ali, viu? Cai dentro em prova, na prática mesmo, você ainda vai precisar utilizar ele, e os critérios de viabilidade, às vezes, deixam o pessoal patinando um pouco. Faz exame de ultrassom e não define conduta. Fica só Fica só 2 semanas, não vai dar nenhum. Gemelalidade, cai, vira e mexe na prova também de título. Aí o pessoal fala também, não, é do obstétrico e tudo mais, mas como a gente, muitas vezes, mesmo colega da radiologia que não faz exame obstétrico, faz exame transvaginal. E o exame indicativo para gemelalidade era do primeiro trimestre. Então, muitos colegas que falam assim, não faço exame obstétrico, mas faz transvaginal. Então, sobretudo a primeira parte da aula que o Bruce falou de gestação do primeiro trimestre, é essencial para todo radiologista. Não tem essa de radiologistas que, não quero fazer obstetrícia, não quero trabalhar com obstetrícia, tudo bem. Mas se você transvaginal você vai fazer, você precisa saber daquelas coisas. Escrever adequadamente e laudar adequadamente. Muitas vezes faz nem sem saber. Sem saber. Mas não estava fazendo transvaginal normal de rotina. Chega lá, estava Isso, e o plano autoriza como ultrassom transvaginal e está correto. E está correto, não precisa autorizar como ultrassom obstétrico. A indicação vai ser a menorreia, vai estar marcado na sua agenda. Aí a paciente vai estar lá e você vai fazer, entendeu? Então, assim, esse exame vai chegar para a gente. Vai chegar, é fato.
Então, o conhecimento da gemelalidade, eu acho que é o pulo do gato para você talvez ter um domínio melhor sobre esse tema e nem levar um susto, assim, digamos assim, na prova, mas também na prática. Em relação a outro ponto sobre o cálculo de C100 que a gente tinha falado, sobre cada feto, né, na gemelalidade, é importante para a datação fazer realmente utilizando o C100 maior, mas é também importante para que a gente faça o adlock C100 dos dois, para que a gente possa acompanhar. Então, como é que você pode colocar na sua conclusão de laudo? Você pode colocar assim, idade gestacional, né, da gestação tópica, gemelar, de zigote, enfim, de hemiótica cariônica, com fetos, com 2 fetos vivos. Primeiro, vamos dizer, lateral à direita, que você define qual é o que você determinou que é o feto, para que ele possa ser acompanhado. Então, o primeiro, lateral à direita, o útero, com datação de tanto, e o segundo, lateral à esquerda, com datação de tanto. Por que isso é importante? Para que possa ser acompanhado de forma adequada ao longo dos próximos exames, né? Você possa determinar qual feto, né, de cada lado, e o colega vai seguir baseado na conduta da datação, baseado no maior CCM. Vai ser importante para cada um. Então é isso, eram os comentários que eu queria fazer. Bruce, te parabenizar, excelente a aula, né? Muito boa a aula, você mostrou realmente o domínio do assunto, assim como a aula anterior que eu tinha visto também do Leandro, realmente o domínio do assunto, você fala bem, se posiciona bem, tem um bom porte para apresentação de aula, a aula está muito completa. Você falou, na verdade, além do que a gente tinha, né? Inicialmente, a aula era uma aula de obstétrica do primeiro trimestre, você fez, inclusive, morfológico do primeiro trimestre, então você falou muita coisa legal. Fico feliz, porque eu tenho notado que a gente mantém essa agenda, né, no ultrassom morfológico lá na escola, mas eu tenho notado um desinteresse cada vez maior pelo exame dos alunos, e eu acho que isso é importante para que você conheça, tanto para você mesmo, mas para você poder, mesmo que você não faça de rotina na sua prática, ultrassonografia é um diferencial muito grande, então eu acho muito legal, tanto essas referências quanto a forma que você colocou atualizado, para que o pessoal possa também, ter mais interesse no exame e se realmente prestar para fazer o exame, que é um diferencial. E aqui no Ceará, especificamente, a gente tem uma escola de medicina fetal muito forte. Então, que bom que você trouxe aí para a gente, porque realmente como era só até obstétrica, foi até metade. A outra metade toda foi, enfim, extra, digamos assim, que você trouxe para a gente, ficou muito bom. Então, parabéns nesse sentido. E pena que realmente a gente não teve um coro muito grande, a gente conversou mais cedo, né, sobre essa questão de que muita gente está fora, estava rodando outro serviço aí por fora, e tem colega, inclusive, em São Paulo, mas espero que ela fique disponível para o pessoal possa acessar. Ficou bem legal mesmo, parabéns. Muito obrigado.